Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. E aqui nós vamos falar sobre banco de dados, né? Banco de dados direcionado aqui a jogos, tá bom? Então, novamente, voltando aqui depois do nosso feriado aí, né, turma? Então, vamos retomar aqui alguns lances de dados, algumas explicações e algumas atividades que a gente estava fazendo, tá bom? Então, essa aqui ainda é conteúdo ainda da aula anterior, a gente estava finalizando algumas coisas, aí a gente vai entrar com conteúdo novo também, tá? Então, nessa aula vamos compreender, né, aplicações ali do banco de dados, né? Nós estávamos falando sobre aplicações de banco de dados. Na última aula, não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas o professor vai trazer ali alguns lances da aula anterior e dar continuação aqui nessa aula de hoje, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Então, diante das vantagens, né, de ter o acesso ao banco de dados, né? Então, o banco de dados se tornou popular, né? Não tem mais como fugir de usar um banco de dados. Lembra que a gente estava falando qual que são os softwares, quais são os aplicativos que não usam banco de dados hoje em dia? Na verdade, não existe, né? Todos acabam utilizando alguma forma de banco, né? Então, a gente usa, aonde que a gente usa? Lembra? Automação administrativa, né? Como as bibliotecas, agências bancárias, empresas, hospitais, entre outros, né? A gente precisa de dinâmica, né? Então a gente usa na área administrativa. A gente usa onde também? Na gerência de dados científicos, como, né, o exemplo do projeto Genoma, tá? A gente usa também em comércios eletrônicos, né? A Amazon, Mercado Livre, né? Shopee, AliExpress, entre outros aí, né? No mercado. A gente usa também banco de dados, sistema de informações na parte geográfica, né, o SIG, que inclui mapas, imagens, satélite, entre outros, né? Também usamos no projeto assistido por computador, que envolve circuito integrado, né? Então a gente também usa o banco de dados no nosso computador, né? Celular e etc. Tá? Continuando aqui ainda, as aplicações de agência bancária comumente, né, armazena dados lá. Então tem todos os registros nossos pessoais, de clientes, informações sobre a sua conta, os valores, os movimentos, né? Também temos a aplicação de reserva de voos, né, por exemplo, né, que armazena lá número de voo, os dados do passageiro, a bagagem, informações pessoais ali também. Também onde que a gente utiliza? Aplicações hospitalares, né? Na área hospitalar, na área da saúde, que armazena dados do paciente, prontuário do paciente, dados do médico, né? Dados importantes pessoais ali de contato, tipo sanguíneo, alergias, etc, né? E também usamos nas escolas, universidades, cursos, né? Que armazenam dados, como exemplo aqui, dados dos alunos, dados dos professores, dados da turma, né? Nós aqui mesmo utilizamos, né? Nós temos os dados de vocês ali no sistema, né? O professor tem que alimentar lá, alimentar mais dados ainda nesse banco de dados, como frequência, como notas e etc, né? São usados no nosso dia a dia. Aplicação de redes sociais também, nos dias, né, atuais, a gente tudo usa banco de dados, né? Porque lá tem que ser armazenado como que você vai entrar e como que você vai sair. Login e senha, né? Como que o sistema vai saber que é você ou que é uma outra pessoa? Então, existem dados lá, né? Dados guardados. Esses dados precisam ser segurados. Então, tem dados do usuário, tem os dados que são armazenados dos seus posts, né? Você pode conectar numa conta no celular, uma conta no computador e uma conta, se você sair fora do país, conectar a conta lá fora do país, teus dados vão estar ali guardados, seus posts, as suas fotos, os seus compartilhamentos, né? Tá tudo ali guardado em nuvem, né? Existe um banco de dados guardado lá na nuvem, que é do aplicativo ali da rede social, que vai fazer esse gerenciamento e vai guardar essas informações para você, certo? Então agora eu vou passar um vídeo para vocês, peço que vocês prestem atenção, 4 minutinhos o vídeo, tá bom? High-tech. O único acessível. As you can see,
Como pode ver, não há nada que esteja a mais neste local. O espaço foi desenhado para que o ar possa circular e para que os nossos técnicos possam reparar as máquinas o mais facilmente e rapidamente possível. Isso permite-nos ter apenas um técnico para 25 a 45 servidores. A empresa criou um sistema simples para fazer circular e arrefecer o ar. Quando o calor sai da parte traseira dos servidores, é encaminhado para o exterior do armazém. Uma parte do ar quente é aproveitada para aquecer os espaços de trabalho. Além disso, a poluição sonora é reduzida. A empresa afirma que visitou uma centena de locais na Europa antes de escolher a Suécia. A localização escolhida, em Lolé, é de facto única. Temos 2 estações de produção de energia independentes, movidas a eletricidade. A fonte de energia que fornece todos os equipamentos deste centro de dados é 100% limpa, não produz CO2. Uma das vantagens da pequena cidade sueca é o clima frio, essencial para manter baixas as temperaturas dos servidores. Por outro lado, a localidade tem a energia elétrica mais barata do continente europeu devido à abundância de recursos hidroelétricos. De acordo com o especialista em alterações climáticas da organização World Wildlife Foundation, os centros de dados podem desempenhar um papel importante ao nível da poupança de energia porque melhoram os sistemas de comunicação. Temos de sublinhar que os dados e os centros de dados nas cidades inteligentes ajudam a baixar as emissões de CO2. Em parte porque há uma melhoria da comunicação entre as diferentes regiões do mundo. É possível organizar conferências de vídeo que permitem poupar nas viagens. Com 30 mil metros quadrados, o armazém equivale a 11 campos de futebol, a área necessária para hospedar uma parte considerável dos cerca de 800 milhões de páginas do Facebook na Europa, Médio Oriente e África. Isso aí, turma. Voltando aqui então. Conseguiram prestar atenção no vídeo? Ouviram bem aí? Estou postando atividade lá no grupo lá agora. No Classroom, lá na nossa sala de aula, tá? Vai ter uma atividade aqui depois do vídeo. Conseguiram prestar atenção? Tudo bem? Tudo certinho? Suelen? Beleza, Suelen, Adriano, Manuel, Iago, Emily. Você viu? A gente fala assim, né? Nossas informações estão guardadas na nuvem, né? O que a gente pensa já, né? Será que nuvem que é essa, né? Será que está lá no céu? Será como que é isso, né? E é lugares, prédios gigantescos, né? Com um monte de computadores, com um monte de HDs ali, né? Guardando as nossas informações, né? E é gigantesco mesmo, gente. E tem que estar tudo conectado, todos ligados, com ar-condicionado, com ventiladores ali, para não ter aquecimento, né? Para não queimar. E um gerenciamento muito, muito top aqui, porque eles têm cópias e cópias, né? Porque se um desses que estraga, tenha salvo em outro lugar. E é muito fantástico tudo isso aqui, né? Esse mundo aí de armazenamento, né? Tá bem? Vamos aqui para o próximo slide, aqui é uma atividade que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos continuar, né? Como você já sabe, já conhece o professor, nós temos o nosso, vamos responder, o nosso bate e rebate, né? Então, vamos aqui falar sobre banco de dados nas redes sociais, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre esse tema. Então, quais são os dados que são comumente armazenados nos bancos de dados das redes sociais, tá? Vamos discutir então. Então, vamos abrir dois meios de comunicação aqui. Classroom, tá lá na sala já, agora nossa virtual, lá, a Classroom, tá atividade 1 com a data de hoje. Então, escrevam lá para o professor avaliar vocês valendo nota. E abra o chat aqui e vamos discutir também. Tudo que você escrever lá, escreva aqui no chat para o professor debater na sala de aula aqui com vocês, tá bom?
O professor vai abrir o chat aqui no canto agora, aqui, para a gente ver o que vocês vão comentar aí, tá bom? Então, valendo essa atividade aqui, vamos contar aí 3 minutos. 3 minutos é o suficiente. Bora lá? Vou contar aqui. Né, gerado pelo usuário, interações, engajamento. Perfeita, Emily, perfeito, perfeito. Mais algum comentário de algum integrante da turma aí? Tudo certo por enquanto? Vocês estão conseguindo? Bora lá, vamos participar, gente. Vamos debater esse Manuele, Emily. Vamos lá, tem mais pessoas na turma aí, né? Nós estamos, não sei quantos estão na turma hoje, mas para mim está aparecendo 18 conectados com a professora, então são 17 conectados. Então, bora lá, vamos. Manuel, tudo certo? Essas informações mesmo aí que vocês falaram, tá? Não esqueçam só de terminar a atividade lá na sala, na Classroom, tá? Até porque, lembra que eu falei com vocês, né? A gente vai, final do dia, a gente fecha essas atividades. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Professora Silvana, a gente combinou assim, porque daí as atividades a gente fecha no dia, quem entregou, entregou, né? E se for trabalho, daí tem as datas dos trabalhos para ser entregados conforme for combinado aqui entre nós, tá? Beleza? Então vamos lá. Então vamos continuar, já deu os minutos para você estar preenchendo lá. A resposta é rápida mesmo, é curta. Então 3 minutos é o suficiente. Se vocês precisarem de mais tempo, sempre quando vocês precisarem de mais tempo, vocês podem levantar a mão aí e pedir para o professor, tá? Liberdade total de vocês aí, tá bom? Porque às vezes o professor estimula um tempo e às vezes não é suficiente, tá? Então eu e a professora Silvana aí, nós administramos isso aí, se é suficiente ou não. E vocês também podem, né, interagir com a gente, falar, não, é suficiente, não deu tempo, tá bom? Bora lá então. Então, algumas pessoas responderam, algumas pessoas falaram, né? A gente pesquisa, a gente posta nas redes sociais, né? E normalmente eu mais pesquiso do que posto, né? Não que eu seja fofoqueiro, né? Mas eu prefiro mais pesquisar, olhar, saber o que está acontecendo, ver os posts das pessoas do que ficar postando na minha vida, né? Eu até recomendo a vocês não ficar postando tudo da vida de vocês nas redes sociais. Não é muito viável, não é bom isso, né? Então, o que a gente posta lá e o que é armazenado dentro do banco de dados, né? A maioria dos alunos aqui já sabe o que vai lá dentro, como que é armazenado, né? O pessoal contribuiu aqui agora no chat aqui e está fazendo atividade lá. Então, mas a gente coloca lá fotos, né? Vídeos, né? Os vlogs, as postagens, né? Os vídeos curtos, né? As curtidas, as conversas, os comentários, né? São todo esse conteúdo que são guardados nas nossas redes sociais, né? Tá bom? E a gente tem mais uma atividade aqui que eu vou postar para vocês, só um pouquinho. A próxima. Deixa eu só organizar aqui. Mais 3 minutinhos também para vocês. Só deixa eu me organizar aqui para mostrar para vocês. Bora lá. Então, mais uma aqui. Cite exemplos, além das redes sociais, de onde os bancos de dados são utilizados. Vamos lá? Vamos compartilhar isso também? Mesma coisa.
Alguns minutinhos para vocês aí, o professor contando agora, 3 minutinhos. Eu acho que é suficiente, 3 minutinhos. Vamos compartilhar essas informações. Eu vou colocar aqui na sala agora, atividade lá no Classroom agora, tá? Vou colocar lá. De vocês aí, tá? Parabéns mesmo. Então, não esqueçam lá no Classroom, continua lá, lá aberto lá para vocês, coloquem lá essas informações para o professor dar nota para vocês. Vocês contribuíram aqui no chat, continue contribuindo lá, né, as informações lá, tá? Então, vamos ver aqui. Em cima do que vocês responderam, né, o professor vai complementar aqui, ó. Jogos, né, vídeos, streamings, chat de jogadores, informação de jogador, progresso de um jogo salvo, itens de recompensa no jogo, né? Algumas pessoas já falaram sobre isso aqui, né? No chat, provavelmente vão escrever lá na nossa sala do Classroom. Então, são essas informações aí, onde o banco de dados ele continua funcionando, né? O banco de dados, normalmente as pessoas não veem e não se interessam, não sabem, né? Qual que é a função dele, porque fica escondido, né? Fica lá no back-end, né? Atrás, onde ninguém se interessa para onde que está indo as informações, mas é bem importante saber se esse banco, se essas informações estão seguras, né? E a maioria das redes sociais que a gente usa, dos jogos, né, que a gente usa, a gente sabe que o banco de dados é seguro, por isso que a gente coloca nossas informações lá, né? A gente só coloca informações em sites, em aplicativos, né, em softwares, que a gente tem essa segurança que os nossos dados estão sendo guardados, né? E não tem um risco de ser, né, passado essas senhas aí para outros lugares, para outros sites, né, vazarem essas informações para outros lugares, correto? Então vamos lá, vamos continuar aqui, nós estamos quase 5 minutinhos para entregar a aula aí, mas a gente tem conteúdo aqui ainda. Então vamos lá, né? Vale lembrar, a representação de um banco de dados é feita por meio de forma geométrica, cilíndrica, né? Em referência aos primeiros tambores de armazenamento. Então, representa o banco de dados, a representação do banco de dados é feita nessa forma geométrica. Os bancos de dados oferecem acesso seguro, eficiente em grande volume de dados, correto? E por isso que é chamado de banco, né? Você já viu algum banco que não é seguro, né? Então tem essa referência aí. E banco guarda dinheiro, né? E aqui o banco de dados guarda também dinheiro, porque dados, informações hoje no mercado, nas redes, né? Na mídia aí, da comunicação, na web, informações é dinheiro, né? Informações são dinheiro. Por que eles deixam vazar dados às vezes, né? É incompetência de deixar vazar dados, mas quando vaza dados, quem que tem interesse nesses dados? As grandes empresas têm interesse nesses dados, porque dados, informações é dinheiro, né? Isso é dinheiro. Informações do que você consome, de quantas horas você fica por dia em determinado jogo, site, produto que você usa, lugares que você frequenta, comida, filmes que você assiste, música que você ouve. Todas essas informações são raríssimas, são importantíssimas para o mercado, né? Então, por isso que os dados nossos são totalmente criptografados e seguros. E o tempo todo pessoas tentando conseguir essas informações. Por isso que tem essa segurança, mas também tem as fraudes ali, as pessoas que conseguem acessar nossas informações, né?
Continuando aqui, seu uso se tornou popular, né, o banco de dados, e se expandiu para diversas aplicações, como a gente viu. Então, aplicativos, agências bancárias, né, sistemas hospitalares, né, educacional, como a gente viu, agências de viagens, escola aqui, como o professor comentou, as universidades, as redes sociais e, né, imensas outras áreas aí que utilizam hoje o banco de dados, correto? Então, assim, se vocês quiserem falar mais algum que vocês lembrem aí, ou que vocês falam assim, professor, estou com dúvida se esse aqui usa banco de dados ou não, pode perguntar aí no chat. Mas que nem a gente falou aqui na aula, e muitos alunos aí também já comentaram, quase tudo hoje, né, se utiliza de um banco de dados. Lembra que o professor falou que existem os tipos de bancos de dados, né? Então, o que a gente acha que não usa banco de dados, ele está usando algum modelo, alguma forma, algum formato de banco de dados mais específico, ou menos complexo, né? Tá? Então, dentro disso aí, a gente viu, então, né, complementando todo o início lá da nossa aula anterior, né? Talvez a gente não vai conseguir passar para o próximo conteúdo já nessa aula, porque já está próximo de entregar aí para a professora Silvane, né? Então, a gente conseguiu compreender as aplicações de banco de dados, tá? Então, essas são as informações que o professor queria complementar junto com a aula anterior. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo mais sobre o banco de dados. Lembra que o professor falou que a simbologia ali que apresentava o banco de dados era cilíndrica, né? Então, essa imagem representa aí o banco de dados, tá? Aqui está as referências onde foi tirado as literaturas que foi tirado o material para essa aula, as referências das imagens que a gente usou para trazer a apresentação para vocês, tá? E a gente vai continuar vendo na próxima aula, então, processamento tradicional, que é como algumas pessoas usavam antigamente, né? Ou tem pessoas que usam ainda esse processamento tradicional, que está cada dia mais extinto. Não tem por que você usar com tanta tecnologia, continuar usando o modo tradicional, né? Versus banco de dados. Então a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então tem alguns minutos aí, eu vou entregar a aula já para vocês. Esses minutos que vocês têm, a professora Silvane vai estar cuidando de vocês. Tem as atividades aí para vocês terminarem aí. Então, por hoje a gente fica por isso. A próxima aula a gente trabalha processamento tradicional versus banco de dados, tá? Então o professor fica por aqui. Até a próxima. Aquele abraço.